meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar mais uma aula de filosofia. Essa já vai ser a nossa segunda aula de filosofia, tá? Lembrando que desde a criação deste bendito grupo, a gente já viu 4 aulas de sociologia e já vimos agora uma aula, estamos indo para a segunda aula de filosofia. Primeira aula de filosofia, se tu perdeu, procura aí Filosofia Introdução, tá? Aula de número 1. Hoje, na aula de número 2, a gente vai falar sobre o primeiro filósofo, um cara muito importante, né, da filosofia mundial. Só para te ter uma ideia, meu queridinho, todo mundo que quer se formar em filosofia hoje tem que estudar esse carinha aí na faculdade, quer queira, quer não, que é o nosso amigo Sócrates. Professor, esse Sócrates que a gente está falando aí é o jogador do todo-poderoso Timão, que é o melhor time do mundo inteiro, professor. Depois do Remo, né? Depois do Remo, ele é o segundo melhor do mundo, né? Primeiro vem o Remo, depois é o todo-poderoso Timão. Não é esse Sócrates, mas esse jogador chama-se Sócrates para homenagear o poeta, né? O filósofo Sócrates, que é um cara muito importante, tá? Da filosofia grega e mundial. Vamos lá? Vamos lá. Antes de mais nada, não esquece de curtir aí a nossa aula. Escreve um comentário bacana aí pra mim, tá bom? E se inscreve. Eu tô percebendo que a galera tá vendo a aula, mas não tá se inscrevendo no canal. E eu preciso chegar em 500 pessoas para poder fazer live, viu? Então, vamos ajudar aí, tá bom? Uma coisa importante antes da gente começar a ir pro slide é você entender que durante muito tempo o Sócrates ele foi um mito, tá? Professor, por quê? Porque o Sócrates, gente, ele não deixou nada escrito, tá? Tudo que a gente sabe sobre o Sócrates é baseado em seus, né, alunos, Platão e depois Aristóteles, que criticaram, né, inclusive o trabalho de Sócrates. Então Sócrates é um cara que não deixou nada materializado do seu conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Por isso, muita gente dizia que ele nem sequer existia. Mas é claro, hoje em dia, a ciência já comprova, né, que o Sócrates ele existiu e que, embora ele não deixou nenhum conhecimento escrito, ele deixou aí um pensamento sólido, né, um pensamento, né, de certa forma muito coerente e, de certa forma, muito poderoso, já que todo mundo hoje em dia, né, vai, né, estudar o Sócrates, seja para defendê-lo, seja para criticá-lo, tá bom? O Sócrates, gente, ele é considerado o patrono da filosofia, tá? Professor, por que o patrono? Porque ele vai ser o primeiro cara mais importante aí, né, nessa questão da filosofia, tá bom? Professor, além de poeta, o que ele era? O Sócrates, gente, ele era escultor, tá bom? Ele era também, fez parte do exército ateniense durante as batalhas lá, principalmente a Batalha do Peloponeso, tá bom? Ele foi um importante político ali, porque ele tinha muito também a questão da oratória e dos bons argumentos, tá bom? Mas ele exerceu mesmo, foi dois dons que, segundo eles, foram acariciados, né? Seriam, né, dons que ele tinha, que é o de educador e o de filósofo. Lembrando que são dois indivíduos diferentes. O educador é o que educa, é o que ensina, né, pensamentos racionais, matemática, ciência, história, geografia. E filósofo é o que busca esse conhecimento incansavelmente, é o que tem amor, né, a busca pelo saber, né, o que não se é o cara que não se senta, não se acomoda, né, ele sempre está na busca desse conhecimento incansavelmente, tá? Aqui a gente vê a escultura do rosto provável, né, do nosso colega Sócrates, tá? Então, vamos seguindo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o pensamento dele, tá bom? Sócrates, ele era filho de uma mulher que era parteira, tá? Lembra que naquele tempo lá, gente, em Atenas, não tinha ainda os médicos, né, que iam cortar a barriga da mulher, iam ajudar a mulher a ter o bebê. Então, tinha lá em Atenas uma coisa que tem muito hoje nos nossos interiores, né, que é a parteira.
Eu tenho certeza que se vocês não conhecem uma parteira, os pais de vocês conhecem, mas com certeza os avós de vocês conhecem uma parteira, né? Quem é a parteira? É aquela mulher que na ausência do médico, né, vai auxiliar ali no parto. Professor, mas pô, o senhor tá doidão, professor? O que o senhor tá falando da mãe do Sócrates? Eu quero ter aula sobre o Sócrates, professor. É porque, galera, o Sócrates, ele pegou essa ideia da mãe dele de ajudar a parir, né? Ajudar a ter, a gerir, né? Ou até a prover mesmo vidas. Só que ele fez uma metáfora, galera. Ele dizia que o seguinte, ó, se a mãe dele paria ou ajudava as pessoas a parir pessoas, ele iria ajudar as pessoas a parir ideias. Porra, essa foi fora. Ele ajudava, ele viajou, mas viajou legal. Ele dizia que ele ia ajudar as pessoas a parir conhecimento, tá? Olha lá a ideia do nosso querido Sócrates. Então, gente, ele vai se assemelhar à mãe dele por isso, né? E o método que ele vai usar são métodos que, para a época, né, são métodos grandiosos. Hoje em dia é usado por muitos professores de todos os lugares do mundo. Mas esse método, galera, consistia principalmente em mostrar para as pessoas que elas não tinham conhecimento que elas achavam que elas tinham. Por exemplo, professor, hoje é dia dos namorados. Eu estou gravando para vocês essa aula no dia dos namorados, tá bom? Professor, dia dos namorados. O amor, né? Eu amo a minha namorada. Eu amo o meu namorado. Aí o Sócrates vai te perguntar o seguinte, ó. O que é o amor, hein, cabeção? Aí tu vai dizer, o amor é um sentimento, não sei o quê. Aí o Sócrates vai dizer, mas como é que tu sabe que esse é um sentimento? É um sentimento abstrato, é um sentimento concreto? Aí tu vai dizer, abstrato, por conta disso. Aí ele vai te fazer outra pergunta. E aí, galera, nesse diálogo em que tu vai respondendo, ele vai perguntando, vai ter uma hora que ele vai te deixar claro que tu não sabe o que tu acha que tu sabe. Ou ele vai deixar claro ainda que o que tu sabe é superficial, não é algo profundo, né? Não é o conhecimento que ele vai chamar de conhecimento verdadeiro, né? Então ele vai dizer que essas pessoas que acham que sabem tudo, na verdade elas não sabem nada. Na verdade elas são estéreis, né? Elas são inférteis de conhecimento, né? E a alma delas é vazia. Então Sócrates ele vai se apegar a essas ideias. E ele vai ensinar, né, através do método socrático. Galerinha, tem que anotar isso aí, filhão. Pega um pedaço de papel higiênico aí, pega aí um lápis de sobrancelha aí da tua irmã, da tua mãe, sei lá, e anota essa parada aí. O método socrático, ele parte de 2 passos, tá? Passo de número 1, passo de número 2. Só qual é o número 1? Chama-se maiêutica, tá? A maiêutica é o seguinte, é uma ferramenta que envolve a retórica, ou seja, né, o hábito, o dom da fala e argumentos. Só que esses argumentos têm que ser reais, sólidos, concretos e incisivos. O que o Sócrates vai usar? O dom da palavra e da argumentação. Já viram aquele político que ele fala tão bem, tão bonito, que parece que ele está até contando a verdade para a gente? A gente até vota nele. Pois é, o Sócrates usava esse método que é a maiêutica. Só que ele usava esse método com sucessivas perguntas. Qual era o objetivo? Era mostrar para as pessoas que elas tinham um conhecimento raso, superficial sobre um determinado assunto, que ela julgava que sabia tudo, ou praticamente tudo. E por fim, o passo de número 2 era a própria resposta que o Sócrates dava para essa pessoa. Só que ele dava essa resposta em tom irônico, né? Em tom de sarcástico. Professor, por quê?
Pra fazer a pessoa se sentir mal mesmo. Pô, fui humilhado pra esse cara aí, esse maluco aí, barbudo aí, velho aí, calvo aí, tá rindo da minha cara porque eu não sei nada. Aí ele vai dizer, ó, você tem que aprender. Porque ele dizia que quando o indivíduo se sentia desconcertado, quando o indivíduo se sentia humilhado, ele ia buscar o conhecimento verdadeiro, né? Seja para dar uma resposta depois, ou seja para, né, suprir a sua necessidade. Bom, na foto aqui, ó, a gente vê o Sócrates e o seu jovem aluno Platão, tá bom? Vamos falar do Platão e do Aristóteles em aulas posteriores, beleza? Vamos seguindo então. Outra coisa importante, gente, é que o Sócrates ficava andando lá pela cidade, né, de Atenas. Ficava perturbando lá todo mundo, essa que é a verdade, né? Ele era filósofo, não tinha nada para fazer, né? Tinha lá a ociosidade, porque ele era um cidadão, né? Participava da democracia, então tinha tempo tranquilo. Só que aí, galera, as ideias do Sócrates e o método dele, os questionamentos dele, né? Começaram a incomodar uma galera que não era para incomodar, né? Ou seja, a elite. E aí um poeta chamado Meleto, tá? Acabou denunciando o Sócrates, tá bom? Só que o Meleto, ele também era cidadão, tá bom? E ele, como cidadão, ele era político e ele era orador também, tá? Qual foi a acusação que ele fez, professor, contra o nosso queridíssimo amigo Sócrates? Ele falou que o Sócrates não reconhecia os deuses do Estado. Ou seja, lembra que Atenas era uma cidade politeísta. Então eles vão dizer que Sócrates não reconhecia os deuses. Professor, por que não? Professor, o Sócrates não acreditava nos deuses. O Sócrates, gente, ele acreditava muito na questão da razão, tá bom? Na explicação racional, né? Na busca pelo conhecimento racional. Então isso vai de encontro ao pensamento religioso, é isso que você tem que entender, tá bom? O Sócrates também foi acusado de inserir em Atenas novas divindades. E principalmente, galera, ele foi acusado de corromper a juventude de Atenas. Por quê? Quando o Sócrates perguntava essas coisas sobre justiça, não sei o que, não sei o que, as pessoas começavam a pensar. E lembra, meu amor, vou até me aproximar aqui, ó. Lembra, meu amor, para uma sociedade, para os políticos se dar bem, vou até te contar esse segredo do ouvido. Para um político se dar bem, ele tem que ter o povo burro. Se um cara chega e promove o pensar nesse povo, promove a inteligência nesse povo, é claro que ele vai ser inimigo do Estado. Entendeu, cabeçudo? Pois é. E aqui na foto a gente vê o julgamento do Sócrates, né? Tem vários memes, né, dessa imagem, né? Tem vários memes, tá bom? Dessa imagem aí do Sócrates sendo julgado, né? Ali nós temos os parceiros dele tentando ajudar e tal, os alunos dele, tá bom? Mas no fim, o Sócrates, ele vai ser julgado e condenado por perturbar a ordem vigente, tá? E ele vai ser condenado à morte, ok? Só que lá em Atenas, galera, nenhum cidadão ateniense mata o outro cidadão. Então o Sócrates vai ser obrigado a se suicidar. E aí ele vai receber um cálice, tá? Para quem não sabe o que é um cálice, né? Um copo de cicuta. Professor, o que é uma cicuta? É um veneno, tá bom? O Sócrates, então, vai pegar o cálice cheio de cicuta e vai tomar. Aqui na imagem, olha, você vê o Sócrates recebendo o cálice do agente ali da prisão, tá bom? Só que o Sócrates, antes de beber, ele vai olhar pro cara e vai dizer: maluco, escuta só minha última visão. Aí ele vai dizer pro cara assim, ó: ninguém sabe o que é a morte, nem se, porventura,
será para o homem o maior dos bens. Todos a temem, mas se soubessem ser ela o maior dos males. Ou seja, antes da desgraça morrer, ele ainda ficou filosofando sobre a morte. Se ela é o início, se ela é o fim, se ela é o bem, se ela é o mal, né? O que há depois da morte. E aí eu acho que o cara depois nem viveu mais pensando nisso, né? Eu acho que o cara passou a vida toda refletindo sobre essa frase aí do Sócrates, tá? Aí o Sócrates toma a cicuta e parte desta para melhor. Ou, como ele diz mesmo, para pior, né? Ninguém sabe o que aconteceu aí com o Sócrates depois de sua morte, beleza? Mas aí morreu um filósofo, mas o pensamento dele não morreu e permanece vivo até hoje, tá? Para finalizar a nossa aulinha de hoje, vamos fazer uma question. Uma questão. Essa questão já foi do Enem, hein? Dá uma pausa no vídeo, chuta uma resposta aí, depois tu dá o play. Dá um pausa aí, bora ver. Beleza? Respondeu a questão. Vamos analisar agora para saber se tu acertou ou se tu errou. Então, Sócrates, você é um filósofo, certo? Aí o Sócrates olha pro cara e diz assim, ó. Certo. Que ótimo, pois eu sou Deus e possuo várias respostas para suas perguntas. Tá começando com Deus, hein? Nem existia Deus lá na Grécia, mas tudo bem, tá começando com Deus. Aí o Sócrates diz para ele assim, ó, que bom, pois eu possuo várias perguntas para suas respostas. Ou seja, tá falando sobre o método socrático, baseado na maiêutica, baseado na ironia, tá bom? Vamos achar aí, ó. A partir da charge apresentada dos conhecimentos acerca da maiêutica, método de análise científica criado por Sócrates, pode-se afirmar que esse método tem como objetivo principal. Vamos lá. Possibilitar o homem a busca do conhecimento ainda latente dentro de si mesmo. Isso aí, vamos ver. Promover a reflexão e a compreensão do que é real. Não, do que é real não, do que é real. Responder e analisar perguntas sem um apoio lógico? Não, tem que ter lógica. Então já excluímos a B e a C. Então até agora estamos com a letra A, hein? Vamos lá. Ratificar o pensamento icônico por ele formulado. Penso, logo existo. Galera, penso, logo existo. Quem falou não foi o Sócrates, tá? Foi um outro filósofo que a gente vai estudar mais lá na frente, que é o John Locke. Por fim, evidenciar o paradoxo socrático. Só sei que nada sei. E aí, galera? Qual é a resposta que tu marcou nessa questão? Me fala aqui nos comentários, por favor, para eu saber se tu acertou ou se tu errou. E aí, filé? Qual foi que tu marcou? Resposta correta, letra A, de amizade. Mas me conta aí, o que é amizade para ti? Bora ver se tu sabe o que é realmente a amizade. Por fim, eu queria te pedir, né? Solicitar. Segue a gente no Instagram, Professor Eduardo Barros. Né? Qualquer dúvida, manda mensagem no meu PV, no WhatsApp, tá bom? Segue também lá no Facebook, Eduardo Barros. E também, mais importante, segue a gente aqui no canal do YouTube, tá bom? Tô precisando que vocês se inscrevam no canal, pessoal. Eu tô vendo aqui, né, na minha bola de cristal, tem muita gente que tá assistindo as aulas, mas não tá inscrito no canal. E ó, tem uma lenda que diz o seguinte: para passar no Enem tem que se inscrever no canal, tá bom? Agora tá contigo. No mais, até um abraço, pessoal. Tchau, tchau.